Olá, boa tarde. Vamos dar início agora à nossa mesa. Queria primeiro agradecer todo mundo que está aqui nos assistindo. A mesa hoje é sobre memória digital e acesso à cultura, comunicação e reuso de acervos digitais por instituições culturais brasileiras. Essa mesa é uma continuidade da mesa que nós fizemos o ano passado, né, onde a gente discutiu os acervos digitais em rede, dos repositórios digitais às redes semânticas. E foi uma mesa onde a gente pôde contar com a participação de vários atores que estão engajados na discussão sobre os acervos digitais da cultura no Brasil, né? Então, a gente teve a presença do Alexandre Feitosa, do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, do Álvaro Augusto Malaguti, da RMP, do Gabriel Bevilacqua, do Instituto Moreira Salles, da Mariana Valente, do Internet Lab, e aqui, novamente, também, que participaram ano passado e estão na organização dessa mesa comigo, a Luciana Piazon Barbosa Lima, do CETIC, e o Dalton Martins, da UNB e do Projeto Tainacan. Meu nome é Luciana Martins, eu sou coordenadora de pesquisa do Projeto Tainacan, dou boas-vindas e já agradeço a presença de todos os nossos convidados. O objetivo dessa mesa aqui hoje é a gente discutir um pouco mais, avançar das discussões que a gente fez no ano passado, né? Então, no ano passado, a gente estava muito implicado em compartilhar com a comunidade da internet no Brasil as experiências que estavam sendo desenvolvidas ainda de uma maneira inicial e também fazer um balanço da última década, né, das experiências desenvolvidas no Brasil na questão da digitalização dos acervos culturais, né, pensando especialmente os museus, mas também bibliotecas e arquivos, né? Então, dentro dessa discussão que vem também, né, sendo empreendida no Brasil, da construção de uma política nacional de acervos digitais. A gente tinha isso como meta dentro do Plano Nacional de Cultura, né, eram as metas 40 e 41 do Plano Nacional de Cultura, mas, né, enfim, na situação que vivemos agora, isso é quase uma ilusão do passado, né? Mas, de qualquer forma, as instituições, elas continuaram, né, desenvolvendo projetos nessa direção, e por conta também desse contexto que vivemos agora, né, da pandemia, do contexto, né, de toda a situação de fechamento das instituições culturais, a digitalização dos acervos da cultura e a sua disponibilização pública da internet se colocam como uma premência ainda maior, né? Então, a gente tem aí um cenário, né, que coloca a internet como a via de comunicação e de socialização pública desses acervos culturais, de forma a manter a relevância social dessas instituições. Então, o contexto dessas discussões, atropelado por esse contexto da pandemia, né, se coloca ainda como mais urgente para as instituições culturais. A nossa intenção nessa mesa, quando a gente pensou na organização dela, era fazer uma continuidade das discussões que a gente tinha feito no ano passado, onde a gente, né, fez um balanço da última década e falou um pouco do que estava sendo feito naquele momento no Brasil, em especial as iniciativas do Instituto Brasileiro de Museus, com a adoção do software Tainacan para digitalização e comunicação pública dos acervos dos museus, mas, e a intenção agora, então, era a gente mostrar um pouco como é que essas instituições estão lidando, já tendo esses acervos digitais, de certa maneira, colocados e organizados em repositórios digitais, como que elas estão pensando a comunicação pública e as possibilidades de reuso desses acervos, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma preocupação em mostrar um caminho de continuidade, né, que mesmo frente às muitas dificuldades que a área de cultura vem enfrentando no Brasil, a gente consegue, né, com esse engajamento e militância que são característicos da área cultural, continuar e mostrar alguns caminhos futuros e preocupações que a gente tem. Então, foi nesse sentido que a gente organizou essa mesa de hoje, né? Então, quero agradecer muito a presença das nossas convidadas, uma mesa majoritariamente feminina, né, com exceção aqui do Dalton Martins, da UNB, mas então agradecer a Luciana Lima, que organizou junto comigo essa mesa, a Amanda Oliveira, a Bruna Costa e a Juliana Monteiro,
E eu vou, então, sem mais delongas, passar a palavra para a Luciana Lima. Primeiro vou apresentá-la aqui rapidamente, né? A Luciana, ela é representante da comunidade científica e tecnológica aqui no fórum, né? Mestre em estudos culturais e bacharel em relações internacionais pela Universidade de São Paulo, coordena a pesquisa TIC e Cultura no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC-BR, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Então, Luciana, a palavra é sua, muito obrigada. A gente vai ter a apresentação da Luciana, tá? Obrigada, Luciana, minha xará. Estou muito feliz de estar aqui de novo, né? A gente trazendo essa discussão um pouco da questão dos acervos digitais. Acho que a Lu já falou um pouco desse histórico do ano passado, mas é sempre bom estar no Fórum da Internet no Brasil, agora na internet, né? E, enfim, nos encontramos aqui online. A ideia da minha apresentação é muito rapidamente trazer alguns dados para contextualizar esse cenário da digitalização de acervos no Brasil, né? Trazendo informações aí da pesquisa TIC Cultura, né? Que é a pesquisa que eu coordeno no cetic.br. Próximo, pode passar. Bom, para quem não sabe, né, o CETIC é um centro de estudos ligado ao nic.br, a gente faz pesquisas em diversas áreas, lá, diversos setores. Eu sou responsável pela pesquisa TIC Cultura, que é uma pesquisa feita com equipamentos culturais em todo o Brasil, né? Próximo, pode passar. E que tem como objetivo entender o acesso e o uso dessas tecnologias de informação e comunicação por essas instituições, né, tanto do ponto de vista da gestão quanto na relação com os seus públicos. Ela é uma pesquisa feita com os gestores das instituições por telefone, né, e aí a gente trabalha com diversos tipos de instituições, que vocês podem ver aí no slide. Para essa apresentação de hoje, eu fiz um recorte específico sobre os museus, porque estamos falando mais diretamente com profissionais dessa área, né? E eu trouxe, sobretudo, os dados de 2018, onde foram entrevistados aí mais de 600 museus, né? Mas trouxe também algumas pinceladas de atualização desses dados, porque a gente teve uma nova coleta da pesquisa agora em 2020, né? Ela é uma pesquisa feita a cada 2 anos, e, enfim, esses dados ainda não estão publicados, mas aqui em primeira mão eu trouxe algumas coisas já para a gente avaliar como é que esse cenário vem se desenvolvendo, né? Próximo. Bom, esse é um mapa da distribuição dos museus brasileiros no território, né? E aí vocês podem ver uma concentração aí, sobretudo nas regiões mais voltadas para o litoral, né? E uma presença bem menor aí no centro-oeste e na região norte. Eu sempre começo falando um pouco disso, porque eu acho que nos dá uma dimensão do potencial do uso da internet para ampliar o alcance dessas instituições, né, para além das suas sedes. Acho que no contexto da pandemia essa discussão toda ganhou uma relevância ainda maior, né, em termos de tanto de comunicação com os seus públicos que costumam frequentar, né, os seus públicos já existentes, quanto o alcance de novos públicos também, né, pelo uso da rede. Pode passar? Traçar também rapidamente um perfil institucional dos museus, né? A gente sabe que, em sua maioria, eles são instituições públicas, aí 3/4 dos museus são instituições públicas, em geral de pequeno porte, né? A maioria deles tem aí até 9 funcionários, uma receita também anual de até 50 mil, né? Então a gente consegue um pouco introduzindo o que é o cenário dos museus brasileiros, né? Pode passar. Aí já falando do uso de tecnologia, né? Uso de computador e internet. Vou falar sobretudo da questão da internet. A gente tem, novamente, né, 3/4 dos museus brasileiros que fazem uso da internet, o que significa, né, que 1/4 deles não faz uso da internet. Ainda é uma porcentagem bastante relevante, né, de instituições que não estão inseridas nessa discussão. Esses números já começam a crescer um pouco em 2020, né, tanto de quem usa a rede quanto
tem Wi-Fi ou disponibiliza isso para o público. Mas, enfim, eu vou tentar acelerar aqui para falar mais do nosso, especificamente do nosso tema, né? Pode passar? Esse é um dado que a gente traz sobre a presença das instituições na rede, né? Eu acho que são camadas, né? Uma primeira camada de acesso, uma segunda camada de como que elas se colocam nesse diálogo, nessa comunicação com seus públicos através do uso da internet. A gente tinha, né, em 2018, 26% dos museus com site próprio. Isso já cresceu um pouco, né, aí a gente vê pela coleta de 2020, mas a gente vê um uso maior de redes sociais, né? Então, agora esse ano, pela primeira vez, tivemos aí mais da metade dos museus fazendo uso de alguma plataforma ou rede social online. Enfim, a gente investiga qual a plataforma e tal, mas não vou entrar em todos os indicadores aqui. Pode passar? Próximo. Não sei se o Marcelo caiu. Foi. E aqui falando dos acervos especificamente, né? Esse é um quadro da variedade de tipos de acervos existentes, né, nos museus. Eu acho que ele dá um pouco a ideia da complexidade que é fazer essa gestão, tanto do ponto de vista da documentação, do próprio processo de digitalização e até, né, a difusão desses materiais. A gente está falando desde fotografias, mapas, livros, enfim, objetos de 2 dimensões, até móveis, esculturas, filmes, músicas, enfim. Então, são muitos tipos de materiais, muitos suportes diferentes, né, e que, enfim, trazem um pouco esse panorama da complexidade que é, né, a constituição desses acervos digitais. Pode passar? E acho que aqui o enfoque maior da nossa apresentação está nessa discussão, né? A gente tem 60% dos museus afirmando que digitalizam parte do acervo, né? E aí a gente tem outros indicadores que falam sobre quanto desse acervo é digitalizado, se é mais da metade, se é menos da metade, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente também já vê uma ampliação dessa proporção em 2020, né? Mas, ainda assim, uma proporção bem menor de instituições afirma que disponibiliza esse acervo para o público, né, 40%, e na internet apenas 23%, né? Então, aí a gente vai dando um pouco esse olhar, né, tanto da digitalização quanto da perspectiva da difusão desses materiais para o público, né? Pode passar? A forma de disponibilização desse acervo, né? De novo, aqui a gente vê a maioria disponibiliza no local onde funciona a instituição, então ainda, né, depende um pouco dessa questão presencial, né? Da sede da instituição, mas a gente já vê algumas instituições, né, que disponibilizam tanto nas redes sociais quanto nos seus sites ou sites de outras instituições. Aqui eu trouxe um dado no quadrinho cinza, que é um dado novo que a gente levantou pela primeira vez em 2020, que é sobre a disponibilização desse acervo em repositórios de acervos digitais online, né, que acho que é um tema que nos interessa muito na nossa discussão aqui, quando a gente está falando de acervos em rede, quando a gente está trazendo essa perspectiva também de facilitar a vida do usuário, do público interessado na busca desses materiais, né, e em toda a discussão que envolve a integração desses acervos digitais. Pode passar? E aí, a gente levanta também barreiras, né, para essa digitalização. Então, quais são as dificuldades que as instituições enfrentam? Sempre trago, né, a questão do financiamento, aí é apontada pela maioria das instituições como uma dificuldade, quase metade delas dizendo que essa é a principal dificuldade, né. Em segundo lugar, a questão, a falta de equipe qualificada, né? Acho que o ano passado a gente discutiu muito também essa questão da capacitação, da necessidade de fortalecimento de iniciativas
voltadas a essa temática, né, no diálogo com os gestores das instituições, com as equipes de TI, com os museólogos, enfim, com todos que estão envolvidos aí nesse tema. E um outro levantamento que a gente fez em 2020 também é a dificuldade para o armazenamento e hospedagem desses materiais, que também foi uma discussão que a gente fez no ano passado, acho que o pessoal da RNP trouxe um pouco essa questão, e também ela apareceu de fato como algo relevante, né, nesse primeiro levantamento que a gente fez em 2020. Pode passar. Aí, enfim, caminhando já para o final da minha apresentação, que acho que a ideia é só fazer uma introdução mesmo, eu trouxe alguns indicadores inéditos da pesquisa de 2020, acho muito legal trazer eles para esse debate, porque eles são, em alguma medida, fruto desse debate que a gente fez no ano passado, no workshop do ano passado, né? Então, acho que tem um valor muito grande de como a agenda vai avançando no debate, né? Nessa articulação entre as instituições, como que isso também acaba entrando de alguma maneira na agenda da pesquisa, né, e como que a gente pode, através desses debates e da pesquisa, ir fortalecendo o desenvolvimento das iniciativas que estão, de fato, voltadas, né, à digitalização e disponibilização de acervos online, né. Então, eu trago aqui um indicador sobre a questão da condição de proteção autoral dos itens do acervo, que sempre é mencionada também como uma questão, né, para esses profissionais que atuam com a digitalização de acervos. Queria chamar a atenção, sobretudo aqui, para essa terceira categoria, né, do gráfico à esquerda, em que um pouco mais de um terço dos museus disseram que tem itens de seu acervo disponíveis por licença de uso aberta. Acho que a Juliana vai falar um pouco dessa questão mais adiante, acho que é bem interessante refletir sobre esse dado. E a gente levantou também alguns processos de organização desse acervo, né? Também a partir de toda essa discussão sobre a dificuldade da documentação, da catalogação, enfim, a gente traz aqui a adoção, né, tanto de regras e padrões de catalogação, de metadados, enfim, a gente até ficou discutindo um pouco, né, o quanto que, do ponto de vista da percepção dos gestores, isso é importante, né, mas que talvez carecesse de aprofundar um pouco a qualidade desses padrões, ou que tipo de padrões estão sendo utilizados em outras pesquisas, né, mais qualitativas ou mais próximas aí da atuação desses profissionais. E, por fim, esse dado que eu queria chamar a atenção, o uso de software para catalogação de acervo. A gente passou de 31% dos museus dizendo que fazia esse uso em 2018 para 40% em 2020. Então, acho que também é um dado bastante relevante que tem a ver com a nossa discussão aqui e que talvez Dalton possa explorar mais para frente. Pode passar, eu vou pular esse último slide por conta da questão do tempo, mas tem mais um final que eu queria só aproveitar para divulgar que a gente tem alguns materiais, bom, todos os materiais, os indicadores, estão disponíveis na íntegra no site do cetic.br, né? A gente tem esse material também que foi feito ano passado, o Panorama Setorial da Internet sobre acervos digitais, também ficou bem interessante. E aí eu queria aproveitar só para colocar também que em 2020 teremos uma nova publicação da pesquisa e estamos abrindo entre hoje e amanhã uma chamada de artigos. Um dos temas sugeridos é acervos digitais, então já convido vocês todos interessados e quem estiver nos assistindo a enviar resumos com essa temática para que a gente também possa aprofundar essa reflexão e seguir trabalhando juntos, né? Obrigada, deixo o meu contato também na próxima e fico à disposição aqui para as nossas perguntas e debate. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Luciana. Acho que vamos ter muito assunto aqui a partir dessa sua apresentação. Acho que vai ser foi bem instigante esses dados que você apresentou, né? Como sempre, a CETIC ajudando a gente a pensar as políticas públicas aqui para o campo da cultura e dos acervos digitais. Queria, então, chamar agora a Amanda Oliveira, do Instituto Brasileiro de Museus. Ela está aqui como representante do governo. A Amanda é museóloga pela Universidade Federal da Bahia,
Atua na área de museologia, com ênfase em documentação museológica. Atualmente é museóloga do Instituto Brasileiro de Museus e coordena a implantação do projeto Tainacan no âmbito do programa Acervo em Rede. Atuou na coordenação de documentação museológica, na diretoria de museus do Estado da Bahia, DIMOS, e foi museóloga no Museu Afro-Brasil de São Paulo e no Museu de Arte Moderna da Bahia. Amanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer estar aqui participando do fórum e também por estar dividindo a mesa com colegas e pessoas que eu trabalho também diretamente, muito feliz. Eu queria pedir que iniciasse, eu acho que não está do início a apresentação, por favor. Então, vou aqui apresentar, tentarei ser breve, por conta do tempo, mas aqui eu vou dar um pouco do histórico para a gente chegar a esses resultados, né, que é a finalidade dessa apresentação. Como a Luciana falou, eu trabalho no IBRAM, sou museóloga, e vou apresentar esse tema, que é Acervos Digitais em Rede, a experiência do IBRAM. Próximo, por favor. Primeiro, vou apresentar um pouco do panorama da documentação dos museus brasileiros, e já agradeço a Luciana Lima, que já apresentou números aqui, números recentes, que acredito que isso vai poder ajudar muito nessa parte aqui que eu vou apresentar. Próximo. Aqui, essa pesquisa, ela se inicia, né, para entender essa realidade dos museus, com o Cadastro Nacional de Museus, em 2011. E a gente já identificava essa questão, né, como um objetivo do IBRAM de entender como é que estava a documentação, a catalogação, a identificação dos acervos. Então, a partir da pesquisa, da publicação Museus e Números, a gente conseguiu identificar a realidade, que naquele período eram 3.000 museus e 43% informaram que tinha algum instrumento de documentação. Vamos entender que esse instrumento ele pode ser qualquer informação, inclusive uma lista, não necessariamente um inventário, uma catalogação. E 43% informaram que tinha algum tipo de instrumento. E 24% indicaram ter algum sistema informatizado. Próximo. E com a TIC de 2018, a gente conseguiu identificar que esse número subiu, não suficiente, mas já 31%, e agora, com a apresentação da Luciana, identifiquei que esse número atual de 2020 já é 40%, utilizando um software para catalogação de acervo. Então, assim, a gente está vendo um avanço, ainda tímido, mas está tendo um crescimento, que é muito positivo nessa área. Próximo. Falar um pouco do Instituto Brasileiro de Museus. Pode passar. Ele foi criado na Lei 11.906, de 2009, e ele tem a responsabilidade de estabelecer e assegurar a implementação de políticas públicas no setor museal. A sua missão é promover a valorização dos museus e do campo museal, a fim de garantir o direito às memórias, o respeito à diversidade e a universalidade de acesso aos bens musealizados. A visão é ser referência na gestão de políticas públicas e na geração de conhecimento para o campo museal. Próximo. Aqui mostrando, além de criar as políticas públicas para os museus brasileiros, ele tem, sob a sua gerência, 30 museus que são distribuídos em algumas regiões, não em todas, e concentrado na região sudeste, onde você pode identificar, principalmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, onde a gente tem mais museus que pertencem ao Instituto Brasileiro de Museus. Pode passar. Aqui eu mostro um pouco a imagem desses museus, e aqui eu quis focar nos museus que já estão trabalhando dentro do projeto Tainacan. Então, tem Museu da República, Museu da Abolição, Museu Histórico Nacional, Museu das Missões, então são museus de várias regiões e com realidades também bem distintas. Próximo.
Agora, falar do programa Servir em Rede. Pode passar. Ele foi criado em 2013 com o objetivo de promover a democratização do acesso, ampliar o acesso da sociedade aos bens culturais preservados nos museus. Além disso, também de instrumentalizar os museus com ferramentas informatizadas para aperfeiçoar a gestão, a catalogação e a difusão de acervos. Próximo. Como parte da Política Nacional de Museus, tem um instrumento que é o Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados, e em 2014 foi criado 2 resoluções, foram publicadas. A primeira resolução, ela define o que é esse instrumento da política, e essa segunda, ela mostra, e é algo que foi um avanço, quais são esses modelos para a descrição dos acervos musealizados, que não somente é de caráter museológico, mas também bibliográfico e arquivístico. Então, são esses metadados que aqui eu apresento, que é do acervo museológico, que a gente vem utilizando como base para a documentação dentro do TAINACAN. Então, a gente já atende a esse instrumento da política e também esse modelo de descrição. Claro que também fica aberto, a depender da especificidade de cada museu, de ter outros metadados, mas a gente utiliza essa base. Pode passar, por favor. Agora, falar sobre o TAINACAN nos museus IBRAM. Próximo. O projeto ele se iniciou a partir de um acordo de cooperação entre o IBRAM e a Universidade Federal de Goiás. Foi em 2016, para o uso da ferramenta TAINACAN. E, no final de 2016, se iniciou o trabalho. Então, nossa preocupação era iniciar, a partir de alguns museus que foi identificado, a partir de estudos, qual seria, assim, interessante para ter esse modelo. Então, foi escolhido o Museu Histórico Nacional, Museu da República e o Museu Villa-Lobos. E, assim, se inicia esse trabalho. A partir disso, a gente também identificou que seria interessante que os museus que viessem a participar, que eles tivessem esse interesse, e isso foi durante o processo de trabalho, foi algo que acabou surtindo bastante efeito, isso ser por adesão. Os resultados do Museu Histórico Nacional, que foi, a sua coleção foi de pinturas que foi publicada, isso demonstrou os resultados que a gente conseguiu, que foi um trabalho incrível, principalmente naquele momento, a gente não está falando de 2020, é 2017, então a gente conseguiu publicar essa coleção, e os museus, outros do IBRAM, porque isso não é obrigatório, eles começaram a se interessar, inclusive a gente teve que ter esse cuidado de como atender a tantos museus paralelos que estavam com interesse de trabalhar com o projeto TAINACAN. Algo interessante que eu deixo aqui para reflexão é sobre como houve uma mudança de paradigma, que a difusão ela acabou sendo muito favorável para a documentação, para qualificar a documentação, para qualificar a informação. Quando os museus, de início, eles pensam que é necessário ter uma documentação perfeita para um momento especial, que isso acontecer e poder difundir, a gente conseguiu identificar que a difusão, primeiro, pelo esforço de todos os profissionais de fazer esse tratamento da informação, e também de você ter um novo olhar de quando você coloca isso na internet, para o público, que esse público também ele pode contribuir nas informações sobre a acervo. Então, isso também para a gente está sendo uma experiência muito interessante, um novo olhar sobre o papel da difusão, internamente, para a documentação museológica. Outra questão interessante também, a interação entre as equipes dentro desse projeto, desde a equipe que trabalha no museu, a equipe, o IBRAM, que eu trabalho, compõe essa equipe, e também a equipe da Universidade Federal de Goiás. Então, essa relação que nós temos na construção do trabalho ajuda muito para o êxito. Pode passar. Nessa documentação inicial, a gente identificou que alguns tinham um sistema próprio, tinha inventário, em Word, em Excel,
arrolamento, é uma lista mínima, com poucas informações, e também fichas do IPHAN. As fichas do IPHAN eu vou demonstrar também aqui para ter mais detalhes. Pode passar, por favor. Aqui eu mostro print de telas de sistema que são utilizados nos museus do IBRAM, aqui o SCAN, que é do museu que era utilizado, do Museu da Inconfidência, e o BDR no Museu da República. Próximo. Aqui a ficha do IPHAN, que é uma ficha que já foi feito um trabalho de pesquisa, de catalogação, no início da década de 2000. Então, quando a gente se depara com a ficha do IPHAN, é uma alegria por conta do nível de detalhamento das informações. Claro que isso, quando colocado para o público, você vai ver uma diferenciação a depender da documentação de cada museu, qual tipo e o nível de informação que vai estar disponível. Próximo. A gente também, nesse processo, faz um tratamento dos dados. Estou aqui resumindo, né, esse trabalho que é bem detalhado, mas a gente faz a padronização, a compatibilização com a norma INBCM e também o uso de tesauros e criação de taxonomias. Próximo. Agora mostrando os acervos disponibilizados. Próximo. Hoje temos 15 museus com acervo disponibilizado e 24 museus que a gente está trabalhando dentro do projeto Tainacan. Provavelmente teremos mais 3 museus ainda esse ano que iremos disponibilizar seus acervos. Próximo. Aqui a tela do primeiro museu que a gente disponibilizou para o público, que é a coleção do Museu Histórico Nacional. É muito bonito a apresentação desse Museu Histórico Nacional. Foram as 500 pinturas, a primeira coleção, e esse ano a gente conseguiu publicar mais a coleção, que é a Pané, e também de moedas de ouro. Próximo. Aqui a gente vê um detalhe, a ficha resumida seria do catálogo do acervo de pintura dessa coleção. Próximo. E aqui a ficha detalhada seria a ficha do item, né? A ficha de uma pintura, e aqui você tem as informações sobre a obra. E essas informações são... o museu, ele escolhe o que ele quer divulgar, nem todas as informações se tornam públicas. Próximo. Aqui é o Museu Villa-Lobos, o site, pode passar. Aqui a apresentação do Tainacan, do Museu Villa-Lobos. Essa primeira coleção, a coleção que a gente começou a trabalhar com o museu foi a coleção de fotografias. Próximo. Aqui também detalhe das fotografias, pode passar. E aqui a informação é a ficha de uma fotografia do Villa-Lobos. Próximo. Aqui eu trago o Museu Casa Histórica de Alcântara. Eu destaco ele porque a gente lançou esse ano, durante a pandemia, a coleção do acervo, só que a gente teve uma possibilidade muito interessante, porque foi a disponibilidade da equipe e também o perfil dos profissionais que tiveram interesse, vendo os recursos do Tainacan, de fazer uma exposição. Eles fizeram a exposição de longa duração, que seria a exposição como está no museu, caso, né, visitando a exposição presencial. Então, aqui ele mostra, no formato digital, informações sobre essa exposição. Foi algo bastante enriquecedor, que a gente conseguiu ver, utilizar os recursos, e o próprio museu participando, editando, fazendo isso, e também eles fizeram uma exposição virtual de fotografias com a comunidade de Alcântara. Muito interessante essa experiência. Próximo. Aqui eu vou falar rapidamente do painel de acervos e sobre o monitoramento de acessos. Próximo. Dentro desse trabalho, a gente já está tendo alguns resultados, como
nesse controle de gerenciamento, podendo ter esse gerenciamento de acervo. Então, foi uma possibilidade muito rica que a gente identificou, como a gente pode gerenciar esse acervo, desde saber o número de objetos, quando você pensa neles agrupados, saber o número de museus, aqui tem 12, na época que a gente iniciou esse estudo, quantidade de autores, material e técnica, as denominações, que seriam os objetos, que é mais comum nos museus. Então, a gente conseguiu está tendo resultados desse trabalho de integração dos dados, dos acervos dos museus de IBRAM. Próximo. Aqui também a gente consegue ver a tabela de autores e, ao lado, a distribuição dos objetos por classes. Então, aqui um exemplo, a gente vê interiores como essa classe que é a mais comum entre os museus. Então, algumas coisas que a gente dá para gerenciar e entender esses acervos. É algo bastante que a gente vai ver também outros resultados quando a gente tiver todos os museus utilizando já a base do Tainacan. Próximo. Aqui eu apresento um pouco do monitoramento de acesso. A gente fez essa análise, fez um recorte que foi de julho de 2019 a julho de 2020, e a gente conseguiu identificar que, durante a pandemia, houve um avanço, um crescimento de visitação, de acesso ao Tainacan, e isso se deve não somente pelos museus estarem fechados, que a gente viu também que os museus, a partir de lives e de divulgação dentro das redes sociais, como isso também chama o público para conhecer os acervos. Próximo. Agora eu vou apresentar outras experiências digitais para além do Tainacan. Por favor, pode passar. Aqui é a exposição virtual do Museu São João del Rei, que ele fez, foi no período de abril a julho deste ano, já na pandemia, e ele fez uma exposição virtual sobre oratórios. Pode passar. Aqui a gente vê detalhes da imagem. Próximo. Interessante aqui, você vai ter uma informação especificamente desse oratório, e eles colocaram um hiperlink que você pode ter acesso à ficha, que é a ficha do Tainacan. Próximo. E aqui a gente tem as informações sobre essa ficha, e ele puxa essa informação do Tainacan. Próximo. Aqui outra experiência muito interessante, que eu acredito também que esse acervo digitalizado e disponível, né, no Tainacan possibilitou que os museus saibam, tenham conhecimento e lide com essa informação dentro das redes sociais. Então, esse conhecimento, identificando melhor seu acervo, né, da forma que está organizado no Tainacan, possibilitou, por exemplo, que o Museu do Diamante ele fizesse uma brincadeira, né, e é um museu, por isso que eu trago esse exemplo, que ele é um museu bastante criativo e ele mostra, brinca com o público, por exemplo, quem é você no Museu do Diamante? Ele traz um objeto e ele explica, identifica, e as pessoas vão lá, interagem e marcam outros amigos. É algo bastante interessante que eu destaco o Museu do Diamante. Amanda, tipo querida, desculpa te interromper, mas a gente já está com um tempo bem curto. Você pode ir finalizando, que a gente já deu os 15 minutos. Ah, tá, estou acabando. Próximo. Aqui também outro do Museu do Diamante, também a apresentação sobre o acervo, a brincadeira que eles fazem. Próximo. Aqui também uma experiência que foi uma parceria do IBRAM com a rede social TikTok, foi uma experiência também incrível, com um público diferenciado, de jovens, e que também possibilitou um maior público ao acesso de informações sobre os museus. Pode passar. Aqui eu trago, e finalizando, os próximos passos dentro
do projeto, que é a continuidade da normatização dos acervos ainda não disponibilizados, é o Manual de Orientações para Acervos Digitais, em parceria com a universidade, com os colegas Luciano e aqui o Dalton, a busca integrada de acervos, a disponibilização de uma solução padrão customizada para catalogação e difusão dos acervos zoológicos, e também que a gente pense no fortalecimento da rede de museus de usuários para a sustentabilidade da ferramenta. Pode passar. É isso, agradeço. E é isso. Finalizo aqui minha apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Amanda, querida. Eu gostei bastante da sua apresentação, acho que trazendo aí um panorama interessante, né, sobre a questão da digitalização e do uso das mídias sociais pelos museus do IBRAM. Eu queria, então, né, por conta do tempo, já chamar a Bruna Costa e pedir para as nossas convidadas e convidado, né, para ficarem atentos ao nosso chat aqui, que é onde eu estou avisando a questão do tempo da fala, tá bom? Então, a próxima a falar é a Bruna Costa Queiroz da Cruz, ela é coordenadora do Museu das Comunicações e Humanidades, da Oi Futuro. A Bruna é bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio. Atualmente ela coordena o Museu 1, né, que é o Museu das Comunicações e Humanidades. Nessa função ela tem a oportunidade de explorar e empregar novas tecnologias de infraestrutura digital. Tem se envolvido profundamente com o público para entender melhor como as tecnologias vêm moldando as expectativas, demandas, necessidades e mudanças de comportamento de seus usuários e potencial. Bruna, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite e, por favor, a fala é sua. Luciana, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né, rodeada de tantas pessoas incríveis, pensando em acesso, pensando em memória, em comunicação. Então, eu fico realmente me sinto muito honrada de participar dessa 10ª edição do Fórum. Obrigada a todos. Bom, sou Bruna Cruz, sou museóloga, estou na instituição trabalhando diretamente com o projeto do Museu há 5 anos, desde 2015, e meu objetivo hoje aqui é apresentar para vocês um pouco essa minha trajetória, né? Não é uma apresentação acadêmica, é uma apresentação de uma trabalhadora da cultura, da memória. Então, espero poder compartilhar aqui com todos essa trajetória que eu venho executando com um time incrível, porque ninguém faz nada sozinho. O poeta já dizia, né? É impossível ser feliz sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, eu vou compartilhar um pouquinho essa estrutura que eu tenho lá no Oi Futuro. Bom, já podemos iniciar aqui, pode passar, por favor. E aí, para isso, né, a gente precisa sempre referenciar do lugar de onde a gente vem, né? Qual é a nossa trajetória aqui enquanto museu. A gente começa no ano de 81, o Museu do Telefone, ele foi inaugurado em abril de 81, exatamente o ano em que eu nasci, no mês que eu nasci. Então, eu tenho, sim, essa afetividade, essa conexão com essa instituição. Antes, ele era uma estação telefônica, que foi a Estação Beira-Mar, e a gente sempre tem no nosso discurso essa capacidade de verter um conteúdo em outro. O que era estação virou um museu, e o que é um museu virou um centro cultural, sempre com o propósito de trazer uma realidade mais dinâmica na vida das pessoas, em especial da sociedade carioca, que é o local onde a gente está situado, na Rua 2 de Dezembro, no número 63. De lá para cá, a gente passou e mudou muito, né? A gente passa por um processo de privatização. No meio do caminho, a gente cria um instituto. Nós somos um museu da empresa, da companhia Oi, né? Um acervo que tem esse legado. É um acervo centenário que vem desde a Companhia Telefônica Brasileira. Eu sempre digo que é o maior legado das telecomunicações, né, que está ali aos nossos cuidados, mas a gente foi inovando ao longo desse tempo, entendendo a demanda da sociedade, trazendo o Centro Cultural no ano de 2005,
que é um espaço de arte e tecnologia, que abriga o museu, né? Então, o museu ele deixa de ser esse prédio e ele começa a ser uma galeria dinâmica e que muda e que convida sempre a sociedade a participar da sua programação. Em 2007, a gente inaugura uma exposição de longa duração, que ela ficou aí até o ano de 2020. Na ocasião, a gente chamava de Museu das Telecomunicações. E agora, em janeiro de 2020, dia 21 de janeiro, a gente inaugura o Museum. Então, a gente inaugura uma nova exposição com o mesmo acervo, ele todo revisto, mas a gente aproveita e faz uma alteração no naming desse museu, né? O museu, ele é um projeto dentro do Instituto. O Instituto Oi Futuro tem vários outros projetos dentro da área de educação e inovação social. O museu, ele está dentro do guarda-chuva da cultura, e por ser um projeto, ele permite uma maior mobilidade nessa revisão do naming, né? A história que a gente quis contar, e que chegou até o naming Museu 1, Museu das Comunicações e Humanidades, se antes, lá em 81, a gente estava falando do objeto telefone, né, o Museu do Telefone, então o objeto era marcado no nome da instituição, a gente, no ano de 2007, a gente vai para o objeto indústria. Então, a gente começa a falar do setor, a gente começa a falar da indústria, mas o que a gente, de fato, vinha executando, vinha trabalhando com as nossas comunidades fonte, com o nosso público dentro do programa educativo, era, de fato, a rede, né? Era um museu, sim, de objetos, é um museu, sim, que contextualiza e conta a história de um setor no nosso país, mas a gente faz o tempo inteiro essa conexão e essa criação de rede entre essas pessoas. E isso foi o pulo, foi o grande impulso para a mudança do nome do novo Museum, né? Ele nasce colocando as pessoas no centro da questão e da discussão, inclusive da própria comunicação e humanidade. Então, a gente pode passar um pouquinho o próximo slide. E aí aqui é quando eu realmente revelo para vocês, né, a estratégia que a gente vem desenhando e trabalhando dentro do Instituto para a frente do museu. A gente, anualmente, desde o ano de 2016, a gente criou o planejamento estratégico dentro da nossa organização. E o planejamento estratégico ele é fundamental porque as ações do museu elas deixam de ser ações isoladas com a melhor das intenções que a gente tinha e ela de fato passa a ser uma ação estruturada com todo um conjunto que é o Instituto Oi Futuro, né? Passando desde das nossas lideranças, as áreas meio. Então, a gente realmente começou, a partir desse ano, a sistematizar anualmente esses encontros, e eu atribuo muito ao momento em que a gente se encontra hoje, né, com a possibilidade de colocar um acervo online, não apenas como um produto ou um projeto isolado de uma área, né, mas ele passa por todo o Instituto, e ele é compartilhado, e ele é vivenciado por todo o Instituto. Então, isso traz um valor para nós e uma capacidade de viabilidade desse projeto, né, de longevidade desse projeto. Veja que a gente funciona como museu com essa nova roupagem já desde 2007, mas é efetivamente em 2016 que a gente vai estruturando nessa linha aqui que eu construí para vocês. Ou seja, a mensagem aqui, né, do que eu venho aprendendo é que a estratégia de comunicação ela é longa, né, e ela precisa, de fato, estar organizada. A fala da Amanda também traz isso para a gente, né, a forma como o Instituto Brasileiro de Museus mostrou para nós o quanto que essa estratégia da organização, da digitalização, né, de pensar em preservação digital, a gente começou a pensar isso em 2017, e criamos um projeto para isso. Depois veio uma experiência nossa, que foi a ludificação do nosso acervo. A gente criou pela primeira vez um game em realidade ampliada, free play, para ressignificar a nossa coleção.
e é um game que a pessoa ela vai juntando partes do nosso objeto. Então, os objetos que foram digitalizados, eles passaram por um processo de 3D e eles são todos desmontados para criarem novos objetos, e esses novos objetos fazem um percurso dentro do espaço do museu ou na própria casa das pessoas, porque qualquer um pode baixar esse game, esse jogo. Ele é celular, né? Ele usa no celular por conta da realidade ampliada. Passando por uma pesquisa também, em maio a gente lançou uma pesquisa que a gente já dizia, já afirmava que museus constroem narrativas, né, do futuro, para o futuro. É uma pesquisa que traz dados para a gente importantes, como, por exemplo, 56% das pessoas entrevistadas, né, reconhecem e atribuem que ferramentas tecnológicas têm tudo a ver com o museu, né? Foi uma pesquisa que rodou em capitais importantes, como Porto Alegre, Recife, Rio, São Paulo, então, e Belém do Pará. Então, quer dizer, né, poder ouvir essas pessoas, poder antes de agir numa modernização do Museu 1 ou antes de entregar um produto do acervo online, poder ouvir isso, né, e reconhecer também que a maioria das pessoas entrevistadas reconhecem o acervo, sendo ele analógico ou digital, mas é ele que faz a ponte, né, o laço emocional entre as pessoas e a instituição e o museu, né, que é a instituição de memória, e 64% das pessoas nos dizem que o mais importante que tudo são as histórias que nós podemos contar sobre esses acervos. Então, quer dizer, isso tudo vai criando, né, um caldeirão, vai preparando a gente. E aí uma outra preparação também foi o próprio programa de mentoria, e aí foi um programa profissional para profissionais da área da indústria da economia criativa e museólogos, né, porque nós somos profissionais dessa indústria, que foi o Hipermuseus, que também foi nacional e que rodou dentro do Oi Futuro, com uma parceria com a Inspirações Ilimitadas, e ali a gente também foi refletindo muito sobre o que é o nosso setor e as nossas fragilidades no que diz respeito ao digital. E aí chegamos no momento da inauguração do Museu 1, um projeto que já vinha no paralelo a isso tudo, né? A gente vem trabalhando nesse projeto de modernização, trazendo, né, para as linguagens da exposição inteligência artificial, VR, e aumentando o quantitativo do nosso acervo a ser exibido, e junto, né, casadinho com o Museu 1, e aí eu acho que aqui, provavelmente, nas próximas apresentações, talvez a gente parta já de janeiro para em diante, né, porque aqui começa a marcar muito esse momento da pandemia, veio o acervo online com o Tainacan, né? E só foi possível chegar a essa estratégia desse acervo online porque houve todo esse histórico sendo percorrido. Porque foi com o acervo online que a gente efetivamente ganhou e deu salto na comunicação do nosso acervo, né? Não, a inauguração do Museu 1, ela traz uma experiência mais imersiva para os nossos públicos, mas é com o acervo online Tainacan que, de fato, a gente chega aí para um universo maior de pessoas. Então, a gente pode passar, por favor, o slide. E aí aqui eu trago um pouquinho uma visão, né, voltando, que comunicação requer gerenciamento, né? Se a gente não gerenciar e se a gente não conhecer o nosso acervo, inviabiliza a comunicação. A gente tem aqui um recorte também bem próximo do que a Luciana apresentou para nós. Temos uma predominância de um acervo bibliográfico, né, seguida do acervo museológico. A gente sabe que a gente tem um acervo nato digital, mas a gente ainda não trabalhou efetivamente nesse acervo. Hoje a gente tem apenas 53 unidades mapeadas, a gente está lidando com essa realidade com muita cautela, entendendo, inclusive, a própria
autoridade para divulgação, né, desse tipo de acervo. Então, a gente está bem cauteloso, mas a gente sabe que a gente tem bastante coisa lá dentro. O nosso processo de digitalização, né, a gente fecha o ano de 2020 tendo aí 23% do nosso acervo digitalizado, né, e também vamos até 2020 ter 13% dele publicado na base Tainacan. Anterior a isso, a gente tinha um trabalho de digitalização, de tratamento da informação, mas muito pulverizado, né? O nosso gerenciamento, ele não era um gerenciamento que estava consolidado numa base única. A gente fez uso de uma base em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, que foi o Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos, mas era uma base que a gente criava outras estruturas para dar conta desse gerenciamento, né? Um gerenciamento que eu digo que eu sempre tenho duas pessoas para responder, né? Eu tenho a minha estrutura institucional, o Instituto, a OI, que monitora esse acervo e que cuida desse acervo, eu tenho que ter qualidade de resposta para esse time, e eu também tenho que ter uma qualidade de resposta para o público, né? O interno e o externo. Então, a nossa base, ela era uma base que ela não estava 100% consolidada, né? A gente também não tinha uma estrutura organizada, né, concentrada, de metadados catalográficos ou técnicos no próprio projeto da digitalização, e isso trazia para nós uma baixa autonomia para comunicar, né? E aí a comunicação interna, que é extremamente importante, e a comunicação externa. No meu caso, que sou museu de empresa, a comunicação interna, ela é vital, porque a companhia, ela é feita por pessoas que retroalimentam essa prática do museu, né? Que são os trabalhadores hoje que conectam essa cidade, né? Que conectam o país, trabalhando e fazendo com que a conexão da OI aconteça. É um acervo que nasce muito disso, né? Tanto documental quanto museológico, reflete muito o processo de trabalho dessas pessoas. Então, a gente o tempo inteiro precisa casar esse interesse de comunicação interno e externo. E aí aqui tem um dadozinho, né, que eu coleto essa informação com o André, né, do Tainacan, que foi uma pessoa que em 2 meses a gente trabalhou insanamente, né, e aí a exportação, a gente teve que fazer uma exportação do sistema que nós usávamos anteriormente, aí foram 134 planilhas, acho que ele foi até um pouco aqui generoso, certamente foi muito mais que isso, mas aqui já num consolidado para compor a nossa base, né? E foi uma história, para mim, recorde, porque a gente respondeu rapidamente numa situação de distanciamento social, né? Então, a gente conseguiu fechar o Museu 1, que estava com um pico de visitação, um pico de visibilidade, para ir para um acervo online, mantendo a mesma frequência de comunicação dessa nova marca, desse novo posicionamento do museu. Então, foi uma capacidade muito rápida de resposta que o Tainacan trouxe para nós. Eu atribuo isso, sim, né, à equipe profissional, mas em especial pela própria composição da ferramenta, né, pela própria capacidade mais free, mais livre, né, mais descolada de dar essa resposta mais rápida. E nos ajudar também no entendimento de que com as informações fragmentadas, a gente não conseguia dizer para nós mesmos, né, que trabalhamos com essa coleção, o que é relevante num processo, por exemplo, de digitalização, né? E a gente também não conseguia falar com formadores de opinião ou jornalistas, ou para fora, né, o que a gente tem. Então, o Tainacan, ele na sua composição do gerenciamento, ele auxiliou e auxilia muito a gente nesse aspecto da comunicação da nossa coleção.
Então, Bruna, desculpa pode te passar. interromper, mas só para falar que a gente já extrapolou os 15 minutos, tá? Se Tá puder ir bom. finalizando, obrigada. Sim, já tô no último slide. Bom, e aqui, efetivamente, quando eu trouxe aqui, não vou entrar em detalhes, né? Fiz só uns prints das páginas. A gente começa o Tainacan, né, no momento em que a gente começa a olhar para a preservação digital, né, para querer criar, né, na ocasião lá em 2017, a primeira tentativa que a gente fez, a gente passou por vários sistemas, mas a gente ali começa a olhar para uma necessidade dessa identidade única para cada arquivo digital. 23% do que a gente vai entregar em 2020 representa aí 40 mil itens do nosso acervo, porque a gente trabalha com uma categorização, uma chave de critérios para fazer essa digitalização. Então, esse momento da preservação digital foi importante, né, para preparar para esse sistema de acesso. A gente ainda não sabia, na ocasião, qual seria o sistema. O trabalho, né, de exportação e consolidação para trazer essa melhoria no aprofundamento do conteúdo. E eu digo que o foco principal, né, que o Instituto escolheu para rodar e disponibilizar o seu acervo online era justamente garantir um banco de dados com acesso interno e externo, que o interno tomasse propriedade dele, a gente conseguiu isso com a Oi, com o Oi Futuro, e que o externo fizesse também uso, né? Então, a gente fez campanhas, né, onde tem aí o YouTube, são várias campanhas que a gente disparou falando sobre esse momento. Teve um artigo no LinkedIn, né, que eu tive a oportunidade também de contextualizar e de falar um pouco sobre esse momento. E aqui eu trago duas imagens, né, que é a capacidade das editorias, que eu acho que foi um ganho, porque a gente garantiu, deu um check, né, 100% do gerenciamento da nossa coleção, mas a gente também conseguiu criar editorias, né, a ferramenta permitiu que a gente criasse essas editorias muito atrativas e que falasse sobre do que esse acervo representa, né? A gente está falando sobre comunicação, a gente está falando sobre cidade, a gente está falando sobre as telefonistas, né? As mulheres, a entrada delas no mercado de trabalho. A gente também consegue falar sobre os itens todos que estão hoje em exibição, mas que pela situação que vivemos o museu está fechado. Ou seja, é uma ferramenta que agregou no gerenciamento e também nessa capacidade de comunicação. Eu atribuo aí que foi o maior valor, né? A gente poder criar as trilhas de comunicação a partir do nosso acervo digitalizado e agora online e acessível. Gente, é isso. Acho que isso é, então, o meu contato e os links de acesso, inclusive, da pesquisa também, né? E do acervo online. Eu agradeço, obrigada e desculpem aí ter extrapolado o tempo. Obrigada a você, Bruna, foi muito interessante essa apresentação, acho que trazendo vários dos desafios, né, que as instituições encontram no seu cotidiano, da digitalização dos acervos, mostrando também essas possibilidades de socialização, acho que dialoga bastante com a apresentação que a Amanda fez também. Então, queria agora, né, por conta do nosso tempo, a gente sempre se empolga, né, muita coisa legal para falar e o tempo é curto. Então, vou chamar em seguida a Juliana Monteiro. A Juliana é museóloga pela UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, com especialização em gestão pública pela FESP São Paulo e mestre em ciências da informação pela ECA USP. É coordenadora da área de instituição de memória do capítulo brasileiro do Creative Commons, atuou na articulação da Wikimedia, instituições culturais, como membro do grupo Wiki Educação Brasil, e é embaixadora regional para países lusófonos da campanha internacional Arte mais Feminismo 2019. Não sei se é assim que fala, Ju. Mas, Ju, então, super obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa mesa e, por favor, pode começar. Obrigada, Luciana, obrigada pela oportunidade dessa fala. Enfim, então vamos começar, né? Já que a gente tem um tempo corrido aqui. A minha proposta hoje é justamente fazer uma rápida
conversa com vocês sobre a abertura de acervos museológicos, apresentando algumas noções, oportunidades e desafios. Pode passar. Quando a gente fala de questões relacionadas à abertura de acervos, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: o que é abertura, afinal de contas, né? A abertura ela tem muito a ver com questões relacionadas a um movimento internacional conhecido como Movimento do Acesso Aberto. E, pessoal, estou vendo que está com eco aqui a minha fala. Eu não sei muito como resolver isso. Não sei se usando um fone, talvez, Ju, não sei se você tem essa possibilidade. Eu estou usando fone de ouvido, Lu. Tá, né? Eu não sei se alguém está com o microfone ligado. Acho que a Bruna, talvez. Acho que mutaram, Bruna. Vê se melhora, Ju. Então, retomando aqui, melhorou um pouco? Eu não sei, para mim não está dando eco, para mim está tranquilo. Tá bom. Então, eu vou continuar aqui. Estou vendo que tá ok. Então, beleza. Então, a gente, quando fala, né, da questão de abertura de acervo, uma coisa que a gente sempre se pode se perguntar é, afinal de contas, o que é isso, né? E quando a gente para pensar sobre esse assunto, a gente vê que tem uma conexão muito grande com esse movimento internacional conhecido como Movimento do Acesso Aberto, que é um movimento que nasceu no início dos anos 2000 e que apregoa algumas liberdades em relação aos conteúdos que são liberados, principalmente na internet. Pode passar? O acesso aberto, então, significa que o conteúdo material ou dado liberado está disponível para qualquer um que queira utilizá-lo, reutilizá-lo ou distribuí-lo de forma gratuita, com a única obrigação de mencionar o autor do conteúdo original quando requerido. Então, quando a gente pensa em abertura de coleções, a gente pensa principalmente nesses aspectos que estão sendo comentados nessa definição aqui, que é uma definição que aparece na Declaração sobre Acesso Aberto ao Patrimônio Cultural, que começou a ser elaborada em 2019. Essa é uma tradução livre que vocês estão vendo, para vocês conhecerem mais a respeito do trabalho que tem sido feito de revisão dessa declaração. Vocês podem acessar esse link aqui que eu trouxe para vocês de um texto no Medium. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o acesso aberto, vou pedir para passar para o próximo. O acesso aberto, então, ele implica em 3 grandes perspectivas, né? A primeira perspectiva é a perspectiva conceitual, ou seja, para a gente conseguir ter, de fato, a abertura acontecendo, né, sendo que qualquer tipo de recurso, como material ou mesmo dado bruto liberado, é importante que a gente, enquanto instituição, consiga entender o que isso significa, né? Que a gente vai estar abrindo mão de uma série de controles, entre aspas, que a instituição geralmente tem, e que, por isso mesmo, ela precisa estar ciente, enquanto instituição, do que vai acontecer a partir do momento que ela colocar esses recursos disponíveis na internet. O próximo ponto é a perspectiva tecnológica, ou seja, para a gente conseguir ter um acesso aberto acontecendo, não basta só a instituição dizer, quero abrir, ela precisa viabilizar canais e utilizar ferramentas para que isso aconteça, né? Inclusive, a níveis muito básicos, como, por exemplo, o uso de formatos abertos de arquivo, como o formato ODT, CSV, enfim, que facilitam com que pessoas de diferentes lugares do planeta, e utilizando diferentes sistemas operacionais e softwares, consigam abrir esses arquivos e fazer a edição desses arquivos, se assim desejarem. A última perspectiva que a gente tem que considerar é a perspectiva jurídica, que tem muito a ver com o próximo ponto da minha fala, que é justamente o fato de que a gente está falando aqui da questão dos direitos autorais, né? Como é que a gente abre um acervo se a gente não consegue, muitas vezes, ter muito conhecimento a respeito do que está acontecendo no nosso acervo em relação aos direitos autorais? É, de fato, uma questão muito importante. Muitas vezes as instituições não sabem o que está acontecendo, não têm muita noção do que está já em domínio público, e por isso já é mais passível de ser usado com mais tranquilidade, daquilo que não está. Mas a gente pode lembrar também que tem uma grande parcela das coleções, principalmente
se a gente for considerar que as instituições muitas vezes têm acervos híbridos, então tem acervos de objetos do cotidiano, maquinário, etc., que são objetos em si que não carregam nenhum tipo de incidência de direitos autorais sobre eles. Então, é importante que a instituição, quando ela vai produzir uma reprodução digital sobre esses objetos, por exemplo, tirar uma foto, né, de um objeto do cotidiano, como uma xícara, um bule, uma máquina de costura, ou seja, que essa foto, muitas vezes, não tenha nenhum tipo de direito autoral restringindo a utilização dela em diferentes aspectos, em diferentes lugares, né? Então, essa perspectiva jurídica é muito importante, é válido e necessário que cada instituição que vá decidir pela abertura do acervo tenha uma declaração robusta e bastante clara a respeito do que ela quer que as outras pessoas façam com aquilo que ela está compartilhando na internet. Próximo. E aí, então, a gente pode falar justamente da oportunidade do Creative Commons, né, que é justamente a instituição que eu represento aqui hoje. O Creative Commons, ele pode passar, por favor? Ele é um sistema de 6 licenças, né, que basicamente compõe um jeito simples, padronizado, legalmente robusto de garantir algumas permissões às obras culturais e a seus dados. Próximo. Então, a gente pode entender que o Creative Commons, ele é justamente uma alternativa àquele cenário que muitas vezes a gente vê em que todos os direitos são reservados, porque a gente nunca sabe se é possível fazer mais ou menos, né, com aquilo que a gente está produzindo enquanto instituição cultural, e a alternativa não, na verdade, enquanto instituição cultural, que também produz recurso, produz fotografias, produz texto, produz diferentes tipos de material, como vídeos e etc., né, sobre o acervo ou não, é possível estabelecer uma outra forma de relacionamento com as pessoas e incentivar a reutilização desse material por meio da adoção de licenças que são padronizadas, como o Creative Commons. Então, aqui a gente está falando de uma alternativa. Ao invés de todos os direitos reservados, a gente tem alguns direitos reservados. Pode passar? Aqui a gente tem, então, um espectro que mostra para a gente quais são as licenças do Creative Commons, né? Eu não vou entrar em detalhe de cada uma delas, mas convido vocês a conhecerem cada uma no site do Creative Commons Brasil. E aqui o que vocês conseguem observar é que a gente tem, nesse conjunto de 6, uma licença que é mais aberta, que é a licença conhecida como CC BY, que ela basicamente exige apenas a atribuição, né? Quer dizer, se o museu compartilha uma foto do seu acervo na internet e ele libera esse conteúdo utilizando como licença a CC BY, a única coisa que a pessoa que vai utilizar esse material precisa fazer é justamente dar o nome do titular dos direitos, que no caso é justamente o museu. Então, essa licença é a licença mais aberta de todas. No topo desse espectro que a gente está vendo, a gente conhece aí, a gente está vendo a CC0, que não é uma licença, ela é uma ferramenta de dedicação ao domínio público, que muitos artistas e autores e instituições que estão criando materiais que poderiam ser protegidos, decidem não esperar, não fazer com que as pessoas esperem o prazo de proteção e acabam justamente liberando esses materiais, dedicando esses materiais ao domínio público ainda em tempo de vida, né? Não esperando 70 anos, como é o caso aqui do Brasil. Então, as licenças são essas daqui, depois do CC0, e a licença mais restrita de todas é a CC BY LCND, vocês estão vendo na ponta contrária ali do cone, né, na ponta amarela, que significa que a pessoa que for reutilizar aquele material liberado, ela precisa fazer a atribuição de quem é o autor ou o titular dos direitos, ela não pode fazer uso comercial daquele recurso que ela encontrou na internet, e ela não pode criar obras derivadas, ou seja, ela não pode fazer modificação, não pode fazer tradução, não pode fazer nenhum tipo de alteração daquele material que foi liberado. Então, é interessante pensar no sistema Creative Commons como uma alternativa, de fato, a essa questão dos direitos autorais, pelo fato de que a instituição pode escolher qual é o nível de liberdade que ela vai dar para as pessoas em relação aos conteúdos que ela está liberando, né? Pode passar.
a gente tem, então, nesse complemento, nesse esteio aí do movimento do acesso aberto, né, a gente tem uma outra perspectiva que vale a pena falar também, que é a proposta Open GLAM. A proposta Open GLAM, ela casa muito, né, com essa questão do acesso aberto e com essa questão do Creative Commons, justamente pelo fato de que ela traz uma série de diretrizes que são interessantes para serem refletidas e levadas à discussão para instituições que estão interessadas em abrir a sua coleção. Então, né, se uma instituição, por exemplo, começa a se interessar por isso e começa a pensar justamente em como ela pode fazer essa abertura, ela vê que existe um movimento internacional em prol do acesso aberto, existe uma alternativa em relação aos direitos autorais conhecida como licenças Creative Commons, e a gente também tem a proposta Open GLAM, que é esse conjunto de 5 princípios que eu vou passar agora para vocês. Pode passar? Assim, desculpa, só antes, né, esclarecendo aqui, que GLAM é um acrônimo em inglês para Galleries, Libraries, Archives and Museums, que seriam galerias, bibliotecas, arquivos e museus em português. Pode passar? Ju, só aproveitando, deu 11 minutos agora, tá? Ah, tá bom, já estou terminando, Lu. Obrigada, querida. Pode passar. E aí, então, eu ia falar mais de uma experiência da Wikipédia, mas eu encerro a minha fala, então, com esse slide aqui, tá bom? Para não tomar o tempo. Eu acho que também finaliza super bem aqui o conteúdo. A gente tem, então, os princípios Open GLAM, que atualmente também se encontram em revisão. Eles são princípios que estão sendo base daquela declaração do acesso aberto do patrimônio cultural que eu comentei no início da minha fala. E esses 5 princípios, eles podem ser entendidos não como um passo a passo, mas como grandes diretrizes para instituições que estão interessadas em abrir as suas coleções, né? Então, em primeiro lugar, colocar metadados em domínio público. Então, toda vez que a gente libera informações sobre os nossos acervos, que a gente libere esses dados sobre as nossas coleções, que são tão importantes, além das imagens e vídeos e áudios, etc., que os dados sejam liberados em domínio público ou na ferramenta CC0. Que a gente não crie camadas adicionais de direitos, como foi no exemplo que eu dei da fotografia de um objeto que não tem direito autoral. Essa fotografia, que a gente procure negociar com a pessoa que tirou a foto para que ela não cobre os direitos autorais, para que ela libere ou licencie os direitos autorais para o museu fazer uso e distribuir esse uso para a sociedade. Que as declarações de abertura de acervo sejam robustas e claras, com paramentação jurídica adequada, que as instituições utilizem formatos abertos de arquivo, como eu já comentei, e que a gente tenha capacidade de engajar o público online, ou seja, não basta apenas liberar as coleções na internet, é importante criar estratégias para captar esse público e fazer com que esse público seja cativo também das instituições, né? Então, eu encerro a minha fala por aqui, agradeço a minha participação e deixo aí os princípios Open GLAM como uma forma de reflexão final. Obrigada. Muito legal, Juliana. É muito interessante. Acho que uma perspectiva fundamental para os museus nacionais que estão pensando a digitalização dos acervos, né, e refletir sobre essa questão das licenças e das comunidades GLAM. Muitas possibilidades aí para a gente discutir. Bem, enfim, então quero chamar nosso último palestrante, o nosso único homem da mesa, Dalton Martins. Então, o Dalton, ele é professor no curso de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PGG-SINF, da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Ele é coordenador do projeto de pesquisa Tainacan, software livre para a construção social de repositórios digitais, em parceria com o Ministério da Cultura e o Instituto Brasileiro de Museus. Isso está desatualizado porque não temos Ministério da Cultura, na verdade. Mas, enfim, Dalton, muito obrigada, né? Ele está também ajudando a coordenar essa mesa aqui, junto comigo e a Luciana Lima. Pode começar a sua fala. Bom, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Se os colegas quiserem já colocar a apresentação, é um prazer dividir essa mesa com gente querida, ver experiências tão potentes acontecendo no Brasil. Eu acho que é muito revigorante para a gente, né, poder ver
o quanto que, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, é possível avançar nesse cenário. Então eu vou, de certa maneira, tentar fazer uma reflexão, né, para amarrar um pouco das falas e ponderar alguns dos elementos que a gente tem discutido aqui, um pouco no sentido até de projetar a discussão dessa mesa, né, e a discussão que a gente tem feito. Esse é o 3º ano que a gente está no Fórum da Internet, trazendo esse debate sobre os acervos digitais. Eu acho que houve muito avanço ao longo desses 3 anos, e, de certa maneira, eu quero colocar alguns elementos desse avanço e também reconhecer algumas necessidades fundamentais para que a gente possa avançar do ponto de vista do pensamento da internet, do pensamento da cultura digital, da maneira como a gente compreende que é o nosso papel, né, de colocar o projeto e visualizar possibilidades de futuro para que essa chama siga em frente e para que a gente possa atingir resultados muito interessantes no país. Então, se o colega puder passar, por favor. Eu vou fazer aqui, né, um resumo breve, quer dizer, ao longo desses anos todos da experiência do Tainacan, a gente já chegou aproximadamente a 6.000 downloads, né, então já é um número, a gente não sabe dizer se esse número ele é grande, ele é pequeno, né, o que esse número de fato representa, 6.000 downloads, mas ele é um número que vem crescendo a uma taxa diária, né, então a gente tem em média 5, 6, até 10 downloads do Tainacan por dia, do que a gente vem acompanhando, e nesses últimos meses isso se intensificou muito. Já são mais de 300 instalações ativas no Brasil, né, mais de 500 mil objetos digitais já compartilhados. Ele é uma ferramenta adotada por 17 universidades públicas, esse número inclusive já está crescendo, né, a gente tem tido notícias nessa semana mesmo de novas universidades entrando nessa rede, mais de 40 museus públicos, né, e uma produção científica expressiva. Nós estamos chegando já a mais de 100 documentos, né, disponíveis, mencionando o projeto ou discutindo elementos do projeto no Google Acadêmico, né? Então, isso é só para refletir alguns aspectos que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo dessa fala, em relação ao ponto que nós estamos e para onde que a gente quer ir. Então, pode passar? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que de um projeto, né, nós estamos aqui no 7º ano, né, do projeto. O projeto começou em 2014, como a Luciana mencionou, no âmbito da formação de uma política nacional para acervos digitais. Muitas coisas aconteceram de lá para cá, muitas mudanças na conjuntura política, mas o projeto continuou e, de certa maneira, ele continuou buscando exercitar vários dos elementos que a gente entendia e foi entendendo ao longo desses 7 anos de projeto, como sendo elementos técnicos, né, elementos formativos, inclusive, que precisavam ser discutidos, né, para fortalecer o cenário no Brasil. Quer dizer, como é que a gente fortalece uma comunidade na área da cultura, de pessoas interessadas em produzir acervos digitais, ocupar esse espaço na internet. E a gente apostou muito numa estratégia não só de desenvolvimento de uma tecnologia, mas também de fortalecimento de uma comunidade. E aí eu quero refletir um pouco com a mesa aqui, né, sobre os resultados que a gente atingiu nesses últimos anos. Então, pode passar? Então, acho que um ponto importante para a gente, né, nós temos uma lista de suporte técnico. Essa é uma lista que a gente dá apoio aos usuários, ou seja, as pessoas que procuram ajuda para implantar o Tainacan, para usar o Tainacan, né? Então, é aquele usuário que se inscreve na lista. É uma lista instalada no RiseUp, né? Um servidor que tem aí vários cuidados importantes, inclusive com a preservação, né, da identidade digital, dos dados, né, desses participantes da lista. E o que a gente observa? Hoje já são 263 usuários, esse número está até desatualizado, né? Entraram mais 2 hoje à tarde na lista. Mas o que a gente observa? 56% dessas pessoas ingressaram no ano de 2020, né? E nós ainda temos 3 meses desse ano para ser percorrido. Então, quer dizer, é um crescimento muito expressivo da base de usuários, solicitando apoio técnico, né? Solicitando ajuda, que nesse ano, de fato, começa a se dedicar. A gente sabe disso, nós temos discutido isso em muitas esferas, né? O quanto que esse momento do isolamento social, né, da quarentena, intensificou
a percepção e a compreensão do que é o digital como fenômeno de relacionamento social, né, como rede, de fato, de produção de cultura, e esse número reflete isso, quer dizer, uma base de usuários que se ampliou de maneira muito significativa. Pode passar? Nós também percebemos, né, uma quantidade, se vocês observarem esse gráfico, né, ele tem dois picos ali no ano de 2019, que são dois picos bem isolados, né, por conta de alguns debates que aconteceram na lista, mas se vocês observarem esse gráfico, de abril de 2020 para cá, ele tem uma curva, né, que começa a crescer o número de mensagens, né, de suporte aos usuários, e dando patamares aí de crescimento, ou seja, não só a entrada de muitos usuários nessa lista de suporte, mas ao mesmo tempo um crescimento expressivo, né, onde a gente já está chegando aí a uma taxa de em torno de 100 mensagens de apoio aos usuários por mês, com esses quase 300 usuários participando da lista, né? Então pode passar? Não sei se o colega me ouviu aqui, se ele puder passar o slide. Às vezes demora um pouco para conseguir passar, não sei se é o caso. Acho que, não sei se a pessoa que está passando o slide travou. Eu vou comentando por aqui, então, Luciana, só para não tomar o nosso tempo, né? Mesmo que os colegas não visualizem, né? Mas pelo menos para comentando os elementos, que eu acho que são elementos aí constitutivos dessa conversa, né? O que a gente veria aqui no próximo slide, então, é esse crescimento do número de visitantes no site, né? Então, a gente tem aí uma base considerável, né, de crescimento no site, ou seja, a gente partiu para em torno de 13 mil pessoas, né, que visitaram o nosso site ao longo desse ano, e sendo que metade disso são usuários novos que apareceram. Opa, chegou aqui. Metade dessa base de usuários são usuários que apareceram no ano de 2020. Então, quer dizer, o que a gente pode dizer? Eu acho que esse é um número importante. Quer dizer, em torno, esse número é um pouco aproximado. É esse slide mesmo, Luísa, obrigado. Em torno de 6 mil pessoas, né, diferentes acessaram o site do projeto nesse ano para buscar mais informação, né, para entender um pouco mais o que a gente está fazendo, para ter acesso aos webinários, né, à documentação do projeto, ao wiki e vários elementos que estão disponíveis lá dentro. Pode passar? Dalton, seu áudio parece estar cortando um pouco. Tá, vou tentar, talvez, passar a internet aqui, né? Não sei como é que tá para vocês. Um dado importante, o que a gente tem observado é a interiorização do projeto, né? Então, o que a gente tem percebido? Que o projeto ele deixou nesse ano de ser acessado apenas pelas grandes cidades brasileiras, né, pelas capitais, ele passou a ser interessado. Então, quer dizer, a gente tem aí em torno de 549 cidades que acessaram o projeto nesse ano, ao longo do histórico do projeto, e 80% das cidades acessaram o projeto nesse ano. Quer dizer, Dalton, desculpa, eu vou te interromper de novo, mas seu áudio está bem ruim. Será que se você fechar a câmera não melhora? Vou fechar. Tá bom. Melhorou agora? Melhorou. Beleza. Então, vamos seguindo aqui. Então, eu estava comentando que em torno de 80% das cidades acessaram, né, de diferentes lugares do Brasil, acessaram, dessas 549, né, acessaram o site, o que a gente percebe como um movimento de interiorização, né? Ou seja, a gente tem percebido isso de uma certa forma, o quanto que, né, o projeto vai sendo conhecido ao longo aí das outras cidades, né, do interior do Brasil. No estado de São Paulo isso é muito marcante, né? Se vocês observarem a mancha dessa imagem no estado, mostra um sentido de interiorização bem importante, assim como em outros estados do país.
mais marcadamente, né, a região Sudeste e Sul, até por conta de vários trabalhos que a gente tem feito em parceria com as universidades no sul do Brasil, né, dois eventos, né, o carinhosamente chamado Taina Sul, já acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, esse ano também em Santa Catarina, quer dizer, isso vai demonstrando aí uma interiorização importante do projeto. Pode passar? Isso também é um dado muito importante, quer dizer, em torno de 45% dos usuários que chegam até nós é por busca orgânica, né? Quer dizer, isso não é um comportamento típico da internet, demonstrando esse interesse, né, de compreender mais, não só sobre o projeto, mas sobre uma série de elementos aí relacionados aos acervos digitais, né, a ciência de dados, a área de documentação como um todo. Pode passar? Mesma coisa no Facebook, né? Quer dizer, a partir de abril e maio desse ano, um salto muito significativo, né, um crescimento de 38% na base de seguidores do Facebook, ou seja, uma quantidade também muito expressiva, né, de pessoas que passaram a chegar buscando informação, tentando entender mais sobre o projeto. Pode passar? E o que a gente percebe, né? Então, quer dizer, esse esforço que a gente vem fazendo, né, já em torno aí de 7 anos, ele vem se difundindo, né? Ele vem sendo adotado de uma forma expressiva aí pelo país, então quer dizer, uma solução livre, de fácil acesso, né, e que está, de certa maneira, pelo nosso entendimento, contribuindo, né, para a entrada dessas instituições culturais na internet. A gente vê alguns números, né, como a Luciana Lima trouxe, do crescimento da base, né, de museus utilizando software de catalogação. Sem dúvida que esses estudos precisam ser compreendidos à luz de resultados qualitativos, né? Mais investigações são necessárias, mas a gente percebe que esse resultado, de certa maneira, traz um pouco daquilo que a gente estava buscando, né? E agora? Né? Então pode passar. Aí que se coloca uma questão que é um problema importante, quer dizer, a gente está tendo cada vez mais uma quantidade, né, de instituições com sites e com repositórios digitais na internet, mas como é que a gente conecta tudo isso, né? Como é que a gente facilita a vida do usuário para que ele consiga encontrar essa informação que a gente tem feito tanto esforço, né, nesses anos todos, trabalhando para que essas instituições entrem na internet, mas como é que o usuário vai achar isso, né? Acho que esse é o problema que agora se faz cada vez mais urgente e também uma oportunidade muito significativa no projeto. Pode passar? Bom, esse é o site do IBRAM, né, como a Amanda já mostrou para vocês. Pode passar? A gente percebe, por exemplo, no site do IBRAM que já se tem ali 16 museus, né, em torno de quase 13 mil itens publicados nesses acervos, né, muitos deles já com todo o acervo, outros com as primeiras coleções, e aí se coloca o problema. Pode passar? Né? Então, quer dizer, uma quantidade de sites diferentes, né, de acervos diferentes, enfim, muito bonitos e com designs e soluções muito diferentes entre si. Pode passar? E aí surge o problema, quer dizer, onde eu vou buscar isso, né? Então, de que maneira um usuário que está interessado nesses acervos, onde é que ele vai procurar isso, né? Como é que a gente facilita a vida dele? Pode passar? E aí surge essa situação, né, que é uma situação aqui hipotética, né, só para ilustrar o problema, que imagina um usuário que ele está interessado, por exemplo, em cadeiras, e ele está interessado em conhecer o acervo do IBRAM sobre cadeiras. Da maneira como a situação está colocada hoje, ele teria que percorrer 16 links diferentes, né? Então esse usuário teria que entrar um a um desses links, o que já é uma grande coisa, porque antes nem esses links existiam, né? Eles não estavam disponíveis, mas hoje eles estão. Então ele teria que entrar nesses links, fazer uma busca, quer dizer, a gente bota uma sobrecarga no usuário, né? Para ele poder resolver esse problema. Pode passar? E aí é um pouco essa situação, quer dizer, a gente tem esse usuário, né, no centro dessa imagem, ele tendo que acessar vários sites de museus diferentes para fazer um uso da informação. Pode passar? O nosso papel é disponibilizar essa informação em bases de dados, né, que possam ser consumíveis por computadores. Acho que essa é a chave. Pode passar? Essas bases têm que estar ligadas, né, entre si a partir da adoção de padrões, vocabulários, né, modelos de ontologia, dados abertos ligados, de certa maneira, para que a gente consiga conectar esse acervo, pode passar, e chegar nessa situação, né, que é onde a gente consegue ter todos os acervos ligados de uma maneira semântica, né, interconectados na internet,
a partir de padrões comuns. E isso vai facilitar o usuário, porque não importa de que lugar da rede ele acesse, ele vai chegar nisso. Pode passar. E aí, para finalizar, né, essa imagem, esse gráfico, é o que nós estamos trabalhando nesse momento, né, conectando esses diferentes acervos do Tainacan com os vocabulários controlados, né, providos pelo VIAF, pela Wikidata, pelo GeoNames e tantos outros provedores, conectando esses acervos, né, com as redes de informação do mundo Wiki, a Wikidata, a Wikimedia Commons, a Wikipedia, e ao mesmo tempo gerando um portal único, né, um sonho tão grande que nós temos no Brasil, de termos uma brasiliana, né, que integre os acervos culturais, assim como o México tem a sua mexicana, a Europa tem a sua europeana, né? A gente sonha com isso no Brasil. Temos avançado e trabalhado nessa direção nos últimos anos, mas eu acho que esse é um grande problema para nós. Certamente esse é o problema que nós temos que enfrentar nesse momento, onde a gente já tem uma quantidade expressiva, né, de acervos digitais que estão disponíveis na internet. Esse número ainda tem que crescer, certamente, mas ele já nos permite construir esse modelo e validar esse modelo, né? Então, queria concluir minha fala, se o colega puder passar aqui para o último slide, para dizer que é fundamental, né, que os nossos esforços, as nossas instituições, elas possam, de certa maneira, trabalhar juntas, né, construir e pavimentar aí um pouco desse caminho para que a gente consiga criar esses modelos, né, incorporar esses modelos nos nossos projetos, e dar uma solução para isso. Eu acho que a gente está a um passo de fazer isso no IBRAM, né, como a própria Amanda mostrou. A gente acredita que até o ano de 2021 já teremos isso disponível no ar, e certamente esse será um passo significativo. Se tudo der certo, a gente espera estar aqui no fórum ano que vem, de preferência juntos, né, numa mesa, discutindo os resultados dessa agregação e desse caminho, né, que possivelmente inaugurará uma possibilidade de termos uma brasiliana integrando os nossos acervos e facilitando a vida do usuário. Então, com isso, eu concluo a minha fala e agradeço aqui aos colegas. Muito obrigada, Dalton. Acho que a sua fala foi um excelente fechamento e balanço, até para pensar, né, nos desafios futuros que nós temos no que se refere à integração desses acervos digitais. E acho que a gente tem aí um caldo, né, para uma conversa entre nós. Não sei quanto tempo a gente vai ter para fazer isso, porque todo mundo extrapolou um pouco, né? A gente não ficou muito com tempo de debate, né? A gente tem uma pergunta só enviada pelo público, mas que eu acho que pode ser interessante para a gente começar uma discussão. Ela foi direcionada para a Amanda, mas eu entendo que todos nós podemos ter uma reflexão a respeito, que a pessoa que quer saber, a Beatriz, né, quer saber como que é possível pensar, se os profissionais da área, como é possível enxergar os profissionais da área frente aos acervos digitais, e se encontra alguma resistência ao uso dessas ferramentas, né, como Tainacan e ferramentas de repositório digital. Então, acho que cada um poderia comentar isso, porque eu acho que isso tem bastante a ver com essas possibilidades futuras que o Dalton nos apresentou, né, e também dialoga com a fala da Luciana Lima, né, a respeito de como que está a situação dos acervos digitais. A gente tem uma outra convidada ali, junto com a Bruna, que apareceu. Posso iniciar, Lu? Por favor, Amanda. Em relação a essa pergunta, eu acredito que existe uma resistência por parte dos profissionais que trabalham em museu, claro que não generalizando, mas em sua maioria, por conta da formação, que não é somente pelo uso dessas ferramentas em si, até porque ferramenta informatizada é algo que o profissional de documentação ele sempre teve muito interesse. Eu acho que a grande questão que a gente está conseguindo avançar e que, por um lado, a gente pode ver como positivo, que a gente pode tirar dessa pandemia, é a necessidade de difundir os acervos. Existe uma grande resistência por parte de alguns profissionais de você disponibilizar informação que pode estar incorreta, que você não tem segurança ainda daquilo que vai ser publicado, de que essa documentação deveria estar perfeita. Eu falei um pouco nisso na fala, da formação. Isso é muito comum do profissional museólogo. Acredito que hoje isso está mudando um pouco,
Mas o uso da ferramenta, eu acho que quando você pensa com a ferramenta de difusão de acervos digitais, é algo bastante novo, mas que nesse curto período que eu estou vendo, de 2020, houve avanços muito grandes, inclusive de profissionais que tinham uma certa resistência e que hoje está com interesse já de disponibilizar seu acervo e procura a gente já para fazer isso dentro do próprios museus do IBRAM. Então, eu vejo um grande avanço nessa questão. Sim, queria, Luciana, não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, eu acho que essa é uma questão que a gente já vem discutindo, né, desde lá atrás, a questão da formação e do perfil desses gestores. Eu acho que o ano passado esse foi um ponto de debate também, né, no sentido de falar um pouquinho dessa resistência que a Amanda trouxe, né, da difusão, muitas vezes essa preocupação maior com a perfeição da documentação ou com a preservação mesmo daquele acervo, e uma preocupação um pouco menor, né, com essa difusão. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai mudar muita coisa, tem mudado, né, e vai mudar bastante coisa nessa percepção e nessa necessidade de fato se apropriar e fazer o uso dessas possibilidades, né, trazidas pela internet no sentido de ampliar essa difusão. Né? Sem dúvida. Bruna, Juliana, Dalton, não sei, talvez Bruna? Sim, é ótima pergunta. Eu acho que mais do que a equipe técnica de museólogos, eu acho que a gente o tempo inteiro se depara muito com o que a Juliana Monteiro trouxe, que sim, tem uma questão conceitual, sim, tem uma questão tecnológica, mas também tem uma questão jurídica. Muito desse acervo montado e que nós herdamos esse gerenciamento e agora né, disponibilizamos, de alguma forma precisa passar por esses critérios, né? E às vezes fica muito a conta, né? Vem muito para o técnico, para a pessoa que faz a documentação. E a minha experiência tem mostrado que isso passa por uma maturidade da instituição, né? Um entendimento de diversos setores dentro da instituição, entendimento do jurídico, entendimento dos arquivos de composição dessa coleção, o entendimento da gestão, né, nesse compartilhamento, ou seja, não é uma coisa que fica só ali a cargo de quem trabalha a documentação. A própria base, né, os próprios metadados que são construídos, eles partem dessas perguntas, desses campos, né? Então, como é que fica isso? Eu mesma me confrontei com alguns campos que a gente trabalha, a gente segue o Tesauro de Acervo Museológico e a gente fez uma adaptação para o nosso caso específico, que é um acervo de obsolescência tecnológica. Então, a gente teve que incorporar novos campos dentro desses tesauros, que é o que rege a nossa documentação. E aí, de fato, quando isso vai para a grande rede, né, ou você se certifica de que aquilo tem capacidade técnica, informacional e jurídica para estar ali, né, e aí eu volto nos 3 pontos que a Juliana Monteiro trouxe, né, do acesso aberto, e que não está muito na boa ou na má vontade do museólogo, sabe? Eu acho que essa conta, de fato, não é nossa. Eu acho que isso é uma conta grande da instituição, que requer uma discussão ampliada sobre o uso dessa informação e que nos dê, sim, subsídios de poder divulgar e disponibilizar o patrimônio. Então, eu colocaria muito nesse lugar. E aí eu recorri ao jurídico e consegui liberar uma série de informações e pude publicar um pouco mais de itens, né? Para vocês terem ideia, a gente hoje tem no Tainacam 40 mil itens e a gente só tem disponibilizados 3 mil. Então, isso traz, sim, tem uma discussão aí a ser trabalhada, né, sobre isso.
Uhum. Com certeza. Acho que a ideia de ter um programa de acervos digitais institucional é fundamental nesse sentido, né? Gente, me avisaram aqui que a gente tem que finalizar nos próximos 5 minutos. Então, Juliana, se você quiser comentar, e depois Dalton, e eu acho que daí a gente já se despede, né? Porque, infelizmente, o tempo é curto. Não, o que eu queria comentar a respeito dessa questão é que eu ainda enxergo que a gente tem um longo caminho em termos de formação profissional, né? Eu acho que a gente, enquanto... Eu acho que sim, tem questões relacionadas à ausência de políticas públicas e etc., mas eu acho que enquanto a gente não atingir o nervo da questão, que é justamente onde esses profissionais são formados, que é na graduação, a gente vai ter muito pouco avanço em termos de mudança de paradigma. A tecnologia vai avançar, porque independente do que a gente está fazendo, ela vai avançar, né? As questões jurídicas, como a Bruna bem trouxe, são questões que são postas, né? E a gente, cabe a nós, na nossa prática, lidar com elas. A gente está passando por esse momento, inclusive aqui no Brasil, de uma possível reforma da lei brasileira de direitos autorais, que eu acho que todos os profissionais que trabalham com acervos deveriam se envolver em algum nível, né? Mas isso também cabe do interesse de cada um, né? Mas a base ainda não foi tocada. Eu acho que a gente tem ainda um longo caminho, porque tem cursos, claro, que são mais avançados nisso, como os cursos de Bíblia e Ciência da Informação, mas tem outros cursos de graduação que não, né? Assim, os assuntos relacionados à documentação ainda são restritos a 2, 3 disciplinas, que é ótimo, mas ainda não é suficiente para esse universo complexo digital, né? Então, eu sou talvez um pouco mais cética e acho que a gente ainda tem um longo caminho. Nossa, concordo plenamente, Juliana. Acho que é isso mesmo, falta muito essa formação inicial. Dalton? Tá me ouvindo bem? Consegue ouvir o áudio? Sim, Legal? sim, tá bom agora. Não, concordo, acho que o que a mesa está trazendo reflete a nossa percepção e acho que a responsabilidade, obviamente, ela é enorme e na medida em avaliando, né, a nossa aqui, como estando, né, dentro da universidade pública e propondo esse trabalho, acho que é isso, o que a gente tem investido é exatamente em criar programas, né, de iniciação científica para museólogos, formar grupos de estudos, né, desenvolver disciplinas optativas e, de fato, sensibilizar os colegas da área, né, sensibilizar os cursos. A gente tem se aproximado muito das universidades, a gente sabe que eles são parceiros muito importantes, criando, inclusive, projetos de extensão, projetos de pesquisa conjuntos, para que uma nova geração de profissionais, que certamente será muito impactada por esse ano de 2020, eu tenho certeza disso. Eu sou um otimista por natureza, então eu estou aqui acreditando que esse impacto ele vai produzir efeitos interessantes e que nós só vamos perceber anos à frente, mas eu acho que tem uma marca que esse momento cria para a nossa geração e para essa geração de estudantes de museologia, da biblioteconomia e da arquivologia, que é uma apropriação do digital como uma ferramenta de relacionamento social. E acho que cabe a nós explorarmos isso no campo da pesquisa, no campo do ensino, no campo da inovação, e que acho que a gente está diante de um caminho possível para o país. Acho que os resultados vêm demonstrando isso, né? Então eu acredito que há um enorme desafio, mas há uma enorme possibilidade à frente. Então eu quero só parabenizar os colegas e para que a gente continue com a crença de que o nosso trabalho está dando resultado e que ele vale a pena. Ótimo terminar, assim, com essa nota otimista. Acho que nós todos, né, como profissionais dessa área da cultura, temos esse lado militante, né, de acreditar que é possível e que o nosso trabalho rende frutos. Acho que essa sua fala, ela ressoa aqui nessa mesa, né? Então, gente, acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e que essa conversa continue, né? Acho que a mesa que a gente montou aqui mostrou muitas sinergias e possibilidades de trabalho em conjunto,
né, até para essa vertente da formação, né, das futuras gerações e da prática, né, dos museólogos e dos profissionais de museus e cultura em geral, para trabalhar com as tecnologias digitais. E é isso, gente. Muito obrigada. Então, vamos encerrando. Um abraço a todos.